Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Covid-19 News, uma iniciativa da News Pharma que conta com o apoio da Daiichi Sankyo. Nos próximos episódios queremos conversar com profissionais de saúde para conhecer de que forma tem sido feita a gestão e a adaptação da sua prática clínica face à Covid-19. Eu sou Ana Paixão e em meu nome e em nome da News Pharma quero desde já dar as boas-vindas à doutora Luciana Rica, do Serviço de Imunohemoterapia do Centro Hospitalar São João. Doutora Luciana, boa tarde e muito obrigada pela sua disponibilidade em juntar-se a nós neste primeiro episódio. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Espero que durante esta pandemia de Covid-19 várias dúvidas possam ser esclarecidas, porque certamente temos muitas, tanto nós profissionais de saúde como mesmo os doentes, que estão um pouco assustados com tudo isto. Exato. Doutora, com a chegada do novo coronavírus, sabemos que também as clínicas de anticoagulação onde se gera o tratamento de doentes sob varfarina sofreram adaptações. Nesse sentido, uma das áreas que tem preocupado a comunidade médica diz respeito exatamente ao acompanhamento farmacoterapêutico destes doentes. Sabemos que atualmente existem indicações claras em relação ao funcionamento destas clínicas, pelo que lhe pergunto, doutora, que adaptações têm sido estas e como se organizaram estas clínicas em Portugal para receber os doentes? De facto, várias recomendações foram publicadas, nomeadamente de sociedades científicas internacionais, como a Sociedade de Trombose e Hemostasia Internacional e também, por exemplo, a Sociedade Britânica de Hematologia. Os britânicos habitualmente têm regras bastante precisas e são bastante concisos nas recomendações que publicam. O Colégio de Imunohemoterapia português também decidiu publicar recomendações baseadas em recomendações internacionais e que abordam a anticoagulação oral destes doentes. É evidente que as clínicas têm que seguir estas recomendações, devem adaptar-se para seguir essas recomendações. Essas adaptações passam não só para adaptações do contexto clínico, ou seja, prescrição do doente, mas até adaptações em termos de instalações. Porque, como imagina, o distanciamento social é uma obrigatoriedade, nós devemos reduzir ao máximo o contacto entre doentes e profissionais de saúde, devemos reduzir ao máximo a vinda dos doentes às clínicas de anticoagulação ou os serviços de imunohemoterapia que fazem esse mesmo controle de anticoagulação. Portanto, há várias questões logísticas que devem ser também abordadas, nomeadamente circuitos de entrada e saída. As marcações das consultas devem ser praticamente obrigatórias, os doentes devem ser divididos em turnos, pode haver necessidade de fazer um escalonamento de profissionais de saúde diferentes para poder responder a essas mesmas necessidades. E eu acho que também é muito importante garantir que estes doentes que fazem medicações que são medicações consideradas de risco, devido à possibilidade de aumento de risco hemorrágico e também risco trombótico, todas estas práticas que nós adotamos não podem prejudicar de modo algum a clínica e o prognóstico e o bem-estar destes nossos doentes. Uma coisa que eu penso que é bastante importante é que em muitas destas clínicas, muitos dos serviços de imunohemoterapia, é necessário adaptar abordagens um pouco diferentes, nomeadamente as consultas não presenciais, ou seja, os doentes que vão fazer o seu controlo devem minimizar ao máximo o tempo em que se encontram nas instalações, podendo depois receber a folha de prescrição da dose da varfarina em casa, através do seu e-mail, através do seu telefone e também, obviamente, a prescrição da medicação quando necessário. Há outros pontos que me parecem bastante importantes, que é a forma como nós também devemos lidar com estes doentes. Nós temos que transmitir segurança quando estamos a lidar com eles. Uma das coisas que nós sabemos é que os nossos doentes maioritariamente são doentes idosos, ou seja, são doentes que têm comorbilidades, nomeadamente insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes. Muitas destas comorbilidades associadas a um prognóstico mais reservado quando os doentes estão infectados com o Covid e têm Covid-19. E por isso nós devemos salvaguardar também estas situações. E isso implica evitar
muito tempo de espera dos doentes nas clínicas de anticoagulação, reduzir as suas vindas, evitar trazer acompanhantes, porque estes acompanhantes são muitas vezes aqueles que coabitam com os idosos e, portanto, podem também estar sujeitos ao risco de infecção. E também não nos podemos esquecer os profissionais de saúde, que também têm que ser protegidos em todo este processo. Há também medidas importantes, nomeadamente no que diz respeito à prescrição das medicações. Ou seja, nós sabemos que atualmente nós temos os doentes que fazem antagonistas da vitamina K e, como disse, a varfarina, que é o principal antagonista da vitamina K utilizado em Portugal, mas temos outras hipóteses de anticoagulação. E esta pode ser uma oportunidade de alguns dos doentes que estão sobre antagonistas da vitamina K, se não apresentarem contraindicações, poderem fazer outro tipo de fármaco. Muito bem. No que toca à prática clínica e tendo em conta as questões clínicas de maior importância para cada categoria de doentes, quais são as recomendações terapêuticas nacionais para esta fase? Pegando um pouco na última afirmação que fiz, aquilo que é recomendado é o seguinte: vamos dividir os doentes em diferentes grupos. Doentes que estão hipocoagulados, com antagonista da vitamina K, nomeadamente a varfarina, e que têm que fazer a varfarina, nós devemos efetuar o controle do INR, que é o teste que avalia o efeito anticoagulante da varfarina, devemos efetuá-lo com o espaço de tempo o maior possível, ou seja, para evitar vindas frequentes às clínicas de anticoagulação. Isso significa que doentes que estão mais de 60% do seu tempo em margem terapêutica, nós devemos prolongar o intervalo até 10 semanas, segundo o Colégio de Imunoterapia, mas, por exemplo, segundo o CHEST, que é um organismo que fez uma última publicação já em 2012, em que define 12 semanas como o tempo máximo de intervalo entre controlos de INR. Ou seja, nós podemos conseguir que os doentes só se dirijam às clínicas de 3 em 3 meses para a colheita desse mesmo INR. Claro que isto tem a ver com doentes bem controlados, não podemos falar de doentes que têm INRs mal controlados, esses devem vir mais frequentemente fazer esses mesmos controlos. Outra coisa que é importante é que os doentes sobre antagonistas da vitamina K devem receber, como eu disse há pouco, as folhas de anticoagulação e as doses prescritas em casa, não necessitando de permanecer na instituição a aguardar o resultado. Devemos ter em conta, obviamente, que há situações em que os doentes podem ter que regressar. Imaginemos que nós temos um doente que tem um INR supraterapêutico e é de tal maneira elevado que o clínico, o médico, acha que esse doente deve fazer, por exemplo, vitamina K por via oral, por via endovenosa e precisa de regressar ao hospital ou à clínica. Nessa altura, obviamente, nós temos que identificar bem esses doentes e ter o cuidado de os contactar. O médico, perante um doente que faz varfarina, deve também estar sempre disponível para tirar o máximo de dúvidas possível, esclarecer o doente, e há uma situação importante. Nós sabemos que atualmente os doentes estão a preferir fazer controlos mais próximo da sua residência e, portanto, nem sempre estão a fazer nas clínicas onde habitualmente fazem. Nós temos que ter disponibilidade e temos que poder ajudar estes doentes de forma a poder ajustar as suas doses e dar-lhes as informações de que eles precisam. Portanto, é muito importante que os doentes saibam que têm o apoio das clínicas de anticoagulação para ajudar sempre que eles necessitam. Apesar de eu achar que nesta fase os doentes devem respeitar as marcações das consultas, da mesma forma que devem respeitar as marcações dos turnos. Passando ao outro tipo de doentes. Todos os doentes que tenham possibilidade de fazer um anticoagulante oral direto, muitos dos doentes com FA não valvular ou doentes com tromboembolismo venoso, podem passar a fazer estes fármacos em vez de fazer varfarina, desde que não apresentem contraindicações. A questão é saber se da parte das clínicas de anticoagulação há possibilidade de fazer ou não essa mesma avaliação das contraindicações. Porque estes doentes precisam de fazer uma análise prévia.
têm que ter um estudo do seu hemograma, da sua função renal, da sua função hepática, e se esse estudo não puder ser efetuado, os doentes também correm algum risco em mudar de anticoagulante. Portanto, tem que haver consciência da parte do médico, devem ser pessoas com experiência nesta área que possam fazer esse switch de medicação de antagonista vitamina K para anticoagulantes orais diretos. E, evidentemente, nem todos os doentes o podem fazer. Não podem fazer próteses mecânicas valvulares, não podem fazer doentes com síndrome antifosfolipídico, doentes com insuficiência renal grave. Portanto, há aqui um grupo de doentes que não podem fazer este tipo de fármacos. A regulamentação da distribuição de anticoagulantes também sofreu alterações em resposta à pandemia. Pergunto-lhe de que forma está a ser permitida essa distribuição? Aqui há uma questão que é importante. De facto, a portaria que saiu e que permite uma alteração na prescrição dos fármacos, e não estou a falar só de anticoagulantes, estou a falar no geral, permite que haja, por exemplo, uma renovação automática da da validade das receitas e que os doentes possam dirigir-se à farmácia e a sua receita é validada automaticamente. Isso permite que os doentes que estão em terapêutica crónica, como é o caso dos anticoagulantes, se dirijam à sua farmácia e levantem a medicação. Isso obriga, obviamente, a que a farmácia tenha registro dessa mesma receita. Ou seja, eu sei por experiência própria, por doentes que já referiram esse problema, que vão por vezes algumas farmácias onde não tinham qualquer ficha e que a renovação da receita não tem sido automática. Isto obriga, por um lado, a que os médicos estejam sempre atentos e sempre que o doente os contacte, tenham possibilidade de fazer a prescrição das receitas para o seu telemóvel, para o seu e-mail, enfim, como o doente pretender. A portaria que saiu facilita outra coisa, facilita que os doentes tenham também a possibilidade de fármacos que habitualmente não tinham prescrição mais do que 2 embalagens, terem uma prescrição mais prolongada. Apesar de não serem prescrições renováveis, no caso dos anticoagulantes orais diretos, acaba por funcionar como tal, porque, como eu disse, se forem a uma farmácia onde tenham o seu registro, a validação automática permite que o doente levante a receita, levante o medicamento sem obrigatoriedade de ter uma nova receita. Mas há essa limitação da farmácia ter o registro do doente. E uma última pergunta, relativamente à comunicação com os cuidados de saúde, o que deve um doente fazer em caso de urgência e que recomendações deixa aos clínicos que assistem a estes doentes em plena pandemia? Os doentes anticoagulados têm que ter uma educação especial, e quando eu digo uma educação especial é obviamente uma informação bem dada logo no início da sua terapêutica. Estes doentes devem saber logo de início, quando começam, as situações para as quais devem ser alertados e que podem ser consideradas mais graves. Doentes que apresentem hemorragias, doentes que apresentem alterações neurológicas, doentes que apresentem até algumas cefaleias mais graves ou de difícil controle. E isto pode implicar idas dos doentes às urgências, essa informação que é dada no início. Nesta fase, nós temos que explicar aos doentes que se eles apresentarem, por exemplo, pequeninos hemorragias ligeiras, gengivorragias de fácil controlo, epistaxis de fácil controlo, que em vez de se dirigirem a um serviço de urgência, é preferível comunicarem com o seu médico assistente para que eles os possam orientar e ajudar nesta situação. Pode haver necessidade, no caso dos antagonistas da vitamina K, de fazer um IMR mais precoce. Pode haver necessidade, no caso do anticoagulante oral direto, de ajustar a dose utilizada caso o doente esteja mais idoso, caso o doente tenha iniciado outro tipo de fármaco, se houver uma suspeita de uma deterioração da função renal, enfim, há vários aqui fatores que são importantes. No entanto, há uma coisa que me parece muito, muito, muito importante. Tem-se falado bastante da possibilidade dos doentes, e estes doentes são doentes com fatores de risco importantes, de alguns doentes irem tarde aos serviços de urgência quando apresentam algum efeito adverso.
E nós sabemos que no caso de doentes que têm risco trombótico, como é o caso dos doentes anticoagulados, e poderem apresentar sintomas de eventos trombóticos ou hemorrágicos, como por exemplo sintomas associados a AVC, nós temos que explicar a estes doentes que eles, apesar do Covid-19, devem se dirigir aos hospitais, porque se dirigirem aos hospitais vão ser tratados de forma mais precoce, vamos poder utilizar terapêuticas de forma mais eficaz, reduzindo as sequelas e reduzindo a mortalidade. E acho que isso é bastante importante. Portanto, nós devemos ensinar os doentes a não irem ao hospital por qualquer alteração que ocorra, mas temos que os alertar para as situações em que eles devem se dirigir aos hospitais. Há aqui um equilíbrio, e esse equilíbrio essa informação deve ser bem dada aos doentes. Um clínico que lide com doentes anticoagulados tem que ter noção e tem que saber transmitir ao doente todas estas informações, sem alarmismos, mas focando bem os aspectos que são importantes para minimizar qualquer problema associado a uma anticoagulação oral. Doutora, muito obrigada. Terminamos. Muito obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. E em nome da News Pharma agradeço também a todos os ouvintes que se juntaram a nós e espero que nos acompanhem no próximo episódio. Obrigada. Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde.